Então, você vai. Ótimo. Então, bem-vindos para outra reunião da Retina. Hoje é 23 de maio de 2024 e a gente vai começar com a apresentação do caso clínico. Quem vai apresentar é o Vitor Martins, que é fellow. Vitor? Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer apresentar o caso clínico hoje da reunião. Meu nome é Vitor José. Sou fellow do primeiro ano da Retina Clínica. Meus agradecimentos vai para o Dr. Sérgio Pimentel, que me ajudou na confecção dos slides e a conduzir o caso, tá? Então, vamos lá para o caso clínico do paciente em questão. Meu caso clínico é uma mulher branca, 64 anos, natural de São Paulo, com queixa de baixa de acuidade visual em ambos os olhos progressiva, mais ou menos 10 anos, e nictalopia. Tá? De antecedentes oftalmológicos, a paciente fez uma vitrectomia posterior e introflexão escleral em 2020 no olho esquerdo, por um descolamento de retina regmatogênico em 2019. História patológica pregressa, ela tem hipertensão arterial, diabetes, hipotireoidismo, ela faz uso de glifage, metoprolol, pioglitazona e levotiroxina. Ao exame oftalmológico, ela apresenta acuidade visual com correção no olho direito de 20/20, no olho esquerdo de conta-dedos a 2 metros. O óculos que ela usa é no olho direito, -1 esférico e -0,5 de cilindro a 180. No olho esquerdo, -2 esférico, -0,75 cilindro a 80. Na biomicroscopia, a gente vê uma catarata nuclear, uma cruz. Na motilidade ocular extrínseca, sem alterações. Pupila nada digno de nota. E a pressão intraocular, no olho direito, 14. E no olho esquerdo, 15. Agora, os próximos slides vão para os exames oftalmológicos dela, tá? Então, esse é a primeira retinografia do olho direito e do olho esquerdo. A autofluorescência de grande angular do olho direito e do olho esquerdo. Autofluorescência do polo posterior do olho direito e do olho esquerdo. Nia infrared do olho direito e do olho esquerdo. Que a gente tem o OCT macular do olho direito. O OCT macular do olho esquerdo. Aqui o OCT no corte foveal do olho direito e do olho esquerdo. A angiografia com fluoresceína no olho direito, as imagens acima e o tempo abaixo em vermelho. E do olho esquerdo também, é, a imagem, o tempo em vermelho e a angiografia com fluoresceína. Aqui a gente vê a angiografia com endocianina verde do olho direito acima e do olho esquerdo abaixo. Em vermelho também o tempo que foi tirado cada foto. Diante de todas as imagens, sendo que é uma mulher de 64 anos, tem um pós-operatório tardio de vitrectomia mais introflexão no olho esquerdo, em 2020, e nictalopia, queria abrir para as hipóteses diagnósticas, do paciente. Muito bom, Vitor. Então, a paciente, 64 anos, hipertensa diabética, com cirurgia de descolamento de retina unilateral no olho esquerdo em 2019, 20/20 de visão no olho direito e 20 e conta-dedos no olho esquerdo. Então, quais são as hipóteses aqui para a gente pensar? Cleide André Kreutz. Bom, o paciente tem um quadro macular bilateral, né? Tem uma certa simetria, um quadro mais grave do lado esquerdo, né? E, assim, pela idade, poderia falar de Demerrim, mas não vê drusas, é um quadro que se arrasta pelo menos 10 anos, pelo que ela relatou, né? Então, Uhum. a idade seria muito nova para ter já iniciando os sintomas, e a nictalopia é um sintoma muito específico, né? Por disfunção talvez de bastonetes, né? Então, Isso. oi? É isso mesmo, André, E, certinho. então, assim, essa paciente tem que fazer uma investigação aí, do ponto de vista de distrofia retiniana, um painel genético, tentar entender se
tem algum sintoma sistêmico associado, né? E eventualmente fazer uma pesquisa de hipovitaminose, né? Que não acho que seja o caso, mas acho que deveria incluir aí para a parte de painel genético, pesquisa de deficiência vitamínica e pesquisar um pouco mais sintomatologia sistêmica e se algum outro familiar tem um quadro semelhante. Acho que a Certo, investigação inicial seria assim, né? tá? Então, Cleide, daí a gente conversa. Cleide, alguma ideia a mais? Não, eu acho só que, se eu tirar a nictalopia, é um quadro que sugere bastante DMRI, né? Ela tem pseudodrusa reticular, né? Depósito É. drusenoide bastante no olho direito, tem essa Uhum, atrofia, e a queixa dela é antiga, mas só de nectalopia, porque a visão dela nesse olho é 20/20. O outro olho, apesar de ela ter tido um descolamento da retina, é interessante que ela tem uma fibrose subretiniana, parece que ela teve uma tem. membrana vascular que aparentemente não tem nada a ver com a não ser que fosse um descolamento traumático, que tivesse evoluído com uma ruptura de coroide, mas Não, não, aparentemente não não. foi. Uhum, E então ela poderia ter simplesmente uma DMRI, já com uma membrana no olho esquerdo, uhum, mas essa nictalopia aí é o que chama atenção para quadros de distrofia, como o André falou. A gente também tem que pensar em EMAP, mas porque tem depósito drusenoide, mas assim, ela não tem uma atrofia maior no diâmetro vertical do que no horizontal, nem tem, nesse olho direito não tem pavestone na periferia, no outro olho, como tem alteração da cirurgia, não dá para dizer. Mas acho que então abre aí para algumas distrofias, se bem que assim, distrofia a gente pensa em malácia não encaixa, malácia levantinese. TIMP-3 também não, só se ela tiver um quadro sistêmico, né? tá. E um detalhe assim, a deficiência de vitamina A, que às vezes pode dar os depósitos no espaço subretiniano, seria uma coisa mais difusa, né? Aí não parece ser algo Mais difuso, né? localizado. Uma coisa mais localizado, né? Macular, né? Aham, É. Então, aham, mas seria importante lembrar dessa possibilidade. certo. Lívia, alguma ideia aí? Eu ficaria com a hipótese de EMAP, pela presença das pseudodrusas, a atrofia geográfica extensa. No lado esquerdo, ela é maior, né, no diâmetro vertical, e essa queixa de nictalopia que é comum dos pacientes de EMAP. Esse é um quadro bastante avançado para uma paciente de 64 anos. Então, eu iria mais para essa hipótese mesmo. Então, o que a gente achou, ela tem 64 anos e tem sintoma desde os 54 de nictalopia. E como a Lívia falou, nictalopia é muito frequente em EMAP. Para quem não está habituado com EMAP, EMAP é uma atrofia geográfica de evolução, de aparecimento precoce e de evolução rápida, tá? O EMAP é o acrônimo para atrofia macular extensa com pseudodrusas, né? Então, E é de extensa, extensive, M é de macular, A é de atrofia e o P é de pseudodrusas, tá? Em inglês, né? Assim, Cleide, eu concordo que no olho direito, ela não tem o diâmetro vertical, que é típico do EMAP, para diferenciar de uma atrofia geográfica de DMRI, né? O diâmetro vertical não é maior do que o horizontal, mas eu acho que ela tem uma simetria. No esquerdo, você vê que o diâmetro vertical é maior. Então, É assim, difícil, né, falar do esquerdo, porque como tem essa cirurgia aí, não sei o que que é o que aí. então, concordo com você, mas a retina está colada, né? Sim. Então, E a ela fez uma periferia do cirurgia. direito tem alguma coisa? Tem alguma pavestone? Mas o Pavistone não é tão frequente quanto a gente imagina, sabia? Ah, Ela tem uma outra coisa que eu acho que tem duas coisas que a gente tem que pesquisar em EMAP que quando a gente faz a suspeita que são muito importantes. Um é vocês escreveram o que são as pseudodrusas, certo, Cleide? Tem aí, o André sim, falou sim. também de pseudodrusa. Tem Sugere muito. pseudodrusa. Pseudodrus é mais ou menos 90%, tem 90% das EMAP. Então, se você for ver, pensar numa atrofia geográfica e não tiver pseudodrusas, eu acho que não deve ser EMAP. Então, outra idade de aparecimento precoce. E a outra é tratamento de febre reumática. 90% desses pacientes, eu vou falar porque essa estatística tem história de tratamento de febre reumática durante anos
com penicilina procaína, com bezetacil. Ela tem história, Vitor? Então, eu coloquei essas imagens principais, né? E aqui, justamente o que eu escondi, né? No olho direito, realmente tem essas alterações na periferia temporal Ah, sim. inferior, Pavestone. E no olho esquerdo também dá para confundir justamente essas áreas de laser com essa área de paving stone também temporal inferior, né? E também ela tem uma história de 4 anos, quando ela tinha 4 anos, ela tinha infecção de garganta, chegou a ter dores nas articulações e parou de andar, foi diagnosticado com febre reumática e fez o tratamento com bezetacil até os 18 anos. Então teve um tempo bastante aí que fez o tratamento com bezetacil. 14 anos. A média são 10 anos desses pacientes com EMAP de tratamento. É, André e Cleide, vocês concordam com esse diagnóstico agora? O Pevin-Stone, que talvez não precise ter, mas Ah, tudo sim. bem, mas é descrito Pevin-Stone, tratamento com atrofia bilateral, quer dizer, ela tem 64, como começou a atrofia em geral com 54, que é o sintoma dela, um pouquinho antes. É difícil uma distrofia macular começar nessa faixa etária, né? Que seria o diagnóstico diferencial importante, né? É, e É, por, e por- provavelmente o olho esquerdo né? dela, essa membrana não teve nada a ver com o descolamento da retina, teve a ver com o EMAP mesmo, O que EMAP. evoluiu na membrana. Aí sim, aí é um quadro precoce, porque se a gente considera só o direito, a visão dela ainda é muito boa, né? Sim. Então, André, concorda? Ah, sim. Eu acho que Né? agora acrescentou dois dados importantes aí para a EMAP. Para falar dessas prevalências, aí eu participei de um estudo que vai ser publicado agora, faz pouco, a- mas a gente fez a revisão do artigo agora, deve ser publicado em pouco tempo numa revista de impacto. É a casuística brasileira de EMAP, foram 74 pacientes de 14 centros universitários. 52% desses pacientes foram mulheres, têm um predomínio leve de mulher. Desses pacientes, 87% têm história de tratamento de febre reumática. 87%. Tá? 17% tinha doença valvular, que é uma febre reumática mais grave. A idade média de diagnóstico nos consultórios foi de 58 anos. O paciente mais novo tinha 43 e o mais idoso no diagnóstico 73, mas provavelmente ele apareceu antes. Idade média de apresentação era 20/60, variou de 20/20 a 20/200. E 91% tinham as pseudodrusas também. Quase 10%, 9,5% tinham membrana vascular associada, como ela tem no olho esquerdo. Ela tem essa fibrose, a gente supõe que ela tem uma membrana vascular no olho esquerdo. Então, essa é a casuística brasileira de EMAP. Tem alguns fatores de risco para o paciente evoluir mal, para estar relacionado com baixa acuidade visual. Uma é a idade precoce do diagnóstico, depois é o uso de penicilina benzatina, né? A maior parte usou, né? E o outro é ter uma valvulopatia associada à febre reumática. Então, quanto mais grave a febre reumática, provavelmente ele usou mais tempo de antibiótico e por isso ele tem um quadro mais precoce e mais grave. O que se acha, a gente viu na literatura e tal, que talvez tenha relação com expressão inflamatória crônica por mais tempo num paciente com tratamento de uma doença inflamatória, talvez o complemento tenha um envolvimento. Agora, por que isso aparece em média 40 anos depois? Eu não tenho ideia por quê, né? Mas é importante a gente fazer o diagnóstico e esses pacientes têm evolução rápida, né? E uma evolução ruim. Então é uma pena. E eu não sei se tratamento com inibição de complemento, que a Lorena vai falar do artigo em seguida, tem alguma influência na evolução desses casos, né? Então, o Cleide, André, Lívia, vocês têm algum comentário para fazer a mais sobre EMAP? Depois o Vitor segue com o caso. só que deve ser uma doença subdiagnosticada até recentemente, né? Porque a gente tem visto tanto caso. Sim, concordo, concordo. O diagnóstico é mais recente, então eu acho que a gente Agora, ele passa. é um Hum, diagnóstico meio fenotípico, né? Eu não sei sim, de que forma que esses pacientes foram, de alguma forma, investigados para distrofias, entendeu? Se esses sim. pacientes foram submetidos a painel genético, de repente, pode ser que tenha alguma mutação associada à apresentação desses pacientes e não se conheça, enfim, né?
Eu acho que ainda assim teria o cuidado de fazer um painel É. genético para esses casos, né? Ah, não, eu acho que é interessante. Aqui é caro, né? Assim, tem artigos, tem publicações, tem uma bibliografia razoável sobre EMAP. E tem artigos com pesquisa de painel genético para ver algum gene que predisponha alguma mutação, mas sem ter nada que se relacione, André. Mas eu concordo com você. No caso que você tenha dúvida diagnóstica, eu acho que vale a pena fazer. É que aqui essa paciente já tem 50 e poucos anos, uma atrofia macular dessa forma, é pouco provável que ela tenha uma distrofia, mas eu concordo com você. Dependendo do caso, eu acho Um que vale a pena. diagnóstico fenotípico atualmente, né? Não é um diagnóstico É, que envolve a parte genética, né? exatamente, é É, fenotípico. E, fenotípico. mas essa história de febre reumática e tratamento com penicilina benzatina, a gente colocou no artigo aí que é um dado a mais de história para evidenciar o diagnóstico. Então, se você examinar um paciente que tem ao redor de 50 anos, entre 50 e 60, uma baixa de visão recente, uma dificuldade de leitura, uma atrofia macular bilateral, se você perguntar, e se tiver pseudodrusa, e se você perguntar para ele se ele tem um tratamento prévio de febre reumática, putz, aí é muito. O diagnóstico vai ser bem provável de EMAP, né? E evolução é muito ruim. Eu não sei se vocês acompanham alguns desses pacientes. Eu acompanho cinco pacientes com EMAP e alguns deles, dois deles há mais de 4 anos, eles vão por uma atrofia rápida da região macular e com perda de visão significativa, sabe? Então, Jorge, você entrou agora, eu acho que você pegou o bonde andando aí. A gente tá falando de EMAP aqui. Pô, eu tô acompanhando aqui, mas acabei de chegar. Pode ir seguindo. Tá. É, o Vitor, você quer continuar? Você Sim, faz. perfeito, professor. Tá. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui e fazer alguma participação, deixa eu só responder no chat aqui. O Gilberto Pereira falou se faz profilaxia de DMRI. Aqui eu entendo de duas formas. Se você tivesse uma suspeita que tivesse DMRI, como tem depósito urosanoide superretiniano, eu usaria vitaminas do Aedes, mas para um paciente, para você, num paciente que não tem ainda atrofia geográfica, a vitamina ela não previne o aparecimento de atrofia geográfica. E pode ser um contrassenso, mas se o paciente já tem atrofia geográfica para DMRI, que não é o caso de EMAP, tá? Mas para DMRI, se ele já tem atrofia geográfica, tem uma publicação do Aedes, mas que é um pós-hoc, então tem um N é pequeno, o poder estatístico é pequeno para comprovar isso, mas parece que a suplementação do Aedes, ela reduz a velocidade de crescimento da atrofia geográfica, tá? Então, se você tem um paciente com categoria 3, não tem atrofia geográfica ainda, as vitaminas não impedem o aparecimento para evolução do estágio 4 para atrofia geográfica, mas reduzem em 28% o aparecimento de neovascularização, certo? Então você protege a membrana vascular, mas você não protege a atrofia geográfica. Mas quando a atrofia geográfica já está instalada, usar vitamina provavelmente reduz a velocidade de crescimento. Então, talvez seja indicado, apesar de você não ter comprovação, isso é discutido aí pelo pessoal que publica pelo Aedes, tá? Então, só para responder o Gilberto aqui. Agora, profilaxia, usar vitaminas para EMAP, ninguém fez, não tem nenhum estudo publicado. Provavelmente, como talvez a evolução seja um pouco diferente, não sei se funciona, talvez seja bom conversar com o paciente e falar, olha, isso aqui foi feito para outra patologia, talvez tenha alguma semelhança, então se eles quiserem usar, mas não tem comprovação. Desculpa, Vitor, pode continuar. Perfeito. Muito bom, professor. O EMAP foi descrito primeiramente em 2009, então é uma patologia bem recente por Hemmel, que descreve ser uma atrofia macular agressiva no adulto. É classificado pela tríade, né? Atrofia macular com eixo vertical maior, lesões médio-periféricas semelhantes a pseudodrusas, e degeneração periférica em Pavestone, mas comumente inferior. Normalmente essa atrofia começa superior à fóvea, em 4 anos mais ou menos, chega à região foveal, baixando muito a acuidade visual. O Hemmel, em 2009, ele cita 18 casos que ele atendeu com essa nova entidade clínica e cita também a idade, os sintomas, o grau, a refração dos pacientes e a acuidade visual de cada paciente descrito.
Então, a gente vê mais ou menos que a idade inicial de cada paciente aí é em torno de 50 anos, 48 anos. Os sintomas principais é fotofobia, nictalopia, escotoma, a refração, normalmente paciente míope que tem, e a acuidade visual é bem variável, tá? De 20/20 até 20/200, conta-dedos, então é bem variável essa doença, tá? Esse estudo, ele pega 115 pacientes com EMAP, e faz uma comparação com 345 pacientes saudáveis. Foi um estudo que aconteceu na França de 2011 a 2014 e foi publicado em 2018, que ele visa ver os fatores de risco relacionados ao aparecimento do EMAP, né? Então, eles incluem vários fatores de risco, dietético, ambiental, genético, mas ele só encontrou associação significativa com exposição química. Então, pacientes que tinham exposição química a pesticida, organoclorado, organofosforado, eles citaram até spray com aerosol e, inclusive, água sanitária mostraram que pacientes que tinham essas exposições tinham fatores chegavam a desenvolver mais EMAP do que os pacientes controles, que é o paciente que não tinha EMAP. Então, ele chega a caracterizar o EMAP como um distúrbio neurodegenerativo com apoptose de cone predominante. Tá. E a principal hipótese dele para acontecer essas alterações do fundo de olho foi que a exposição tóxica em uma inflamação crônica gera uma regulação anormal da via do complemento, principalmente na via C3 e CH50, tá? Aumenta o C3 e diminui o CH50, gerando todas as alterações do fundo de olho. A atrofia, as pseudodrusas e o Spavin-Stone, tá? Vindo mais aqui um pouquinho para o Brasil, esse estudo foi em 2023 pela Paulista, citou um N de poucas pessoas, né? Foram 18 pacientes com EMAP, sendo predominantemente mulheres, 10 mulheres e 8 homens, e 17 dos 18 tinham febre reumática diagnosticados quando eram mais jovens. 4 tinham doenças autoimunes, também pode estar correlacionado, o nosso paciente tem hipotireoidismo, 10 tinham doenças cardiovasculares, 95 queixavam-se de nictalopia, 67% queixavam-se de perda de visão. Os principais achados no fundo de olho era atrofia do PR, na mácula, né? E depósitos dos enóides subretinianos. Então, esse estudo aqui no Brasil, o Dr. Sérgio falou também que vai estar na frente aí de um estudo com N maior, tem uma associação muito forte com febre reumática, né? A gente não sabe ao certo a fisiopatologia, se tem a ver com o uso da penicilina benzatina, ou se tem uma alteração relacionada à inflamação dessa febre, gerando essas alterações do fundo de olho. Mas a gente sabe que tem essa associação. Aqui eu vou falar um pouquinho mais dos exames, tá? A autofluorescência, normalmente, a gente vê uma hipoautofluorescência fraca, que a gente chama de acinzentada, com bordas multilobulares e orientação vertical, tá? Essa borda hiperalta, a gente fala a favor que está aumentando essa área de atrofia. Então, a gente pode falar em relação ao prognóstico do paciente, caso ele pergunte. Aqui a gente vê os OCT macular no paciente com EMAP. Esse estudo aqui de 2024 citou algumas alterações. Na figura A, B e C, a gente vê essas estruturas piramidais hiperrefletivas que podem vir tanto em conjunto quanto mais separadas, tá? E na figura D, E e F, a gente vê uma ruptura da membrana de Bru, né, que também pode ser umas alterações OCT em pacientes com EMAP. Esse estudo aqui, ele pega 78 pacientes, 156 olhos e lista os principais achados do ACT em pacientes com EMAP, também é um estudo bem recente, de 2024. E dentre eles, a gente pode salientar que esse material hiperrefletivo subfoveal atribuível à fibrose acontece em muitos pacientes, 31,5%, assim como neovascularização e rupturas da membrana de Bru, a gente também pode observar, tá? Aqui a gente vê a angiografia com fluoresceína nas figuras acima e a angiografia com endocianina verde nas figuras abaixo. As figuras acima a gente vê uma hiperfluorescência nas pacientes que têm atrofia e hipofluorescência quando tem a ruptura da membrana de Bru, tá? Assim como ocorre hipofluorescência na angiografia com endocianina verde nas áreas que tem essa ruptura da membrana de Bru. Hamel também descreve os principais defeitos de campo visual com os pacientes com EMAP, como
essa atrofia, principalmente a central, a gente vê vários escotomas centrais. Aqui a gente vê o campo visual manual, tá? E essa área central, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, a gente vê um escotoma, tá? Que é essa área desenhada que o paciente não consegue enxergar, tá? Essa, além disso tudo, também tem essa dificuldade de adaptação ao escuro. Hemmel descreve, faz essa curva de adaptação, cita um paciente normal e cita um paciente com EMAP. O paciente normal, que tem essa linha tracejada, ele adapta muito melhor ao escuro que o paciente com EMAP. Então, esse paciente, mesmo com o passar do tempo, não chega nem perto da curva normal de adaptação ao escuro. O principal diagnóstico diferencial do EMAP é a DMRI. O Hemmel, em 2009, ele cita esse quadro aqui, coloca esse quadro e coloca principalmente as principais diferenças entre DMRI e o EMAP. Principalmente, eu vou colocar alguns pontos aqui desse gráfico, que é principalmente a idade, né? Que a idade do EMAP é bem mais cedo que a DMRI. Tá? A atrofia macular aqui no EMAP é bem maior que a DMRI, que ele coloca mais de 6 diâmetros de papila, enquanto o DMRI é menor, tá? Os números de drusa, o EMAP ele coloca numerosos e na DMRI ele coloca pode ser poucos ou muitos, tá? Aqui em 2009 ele falou que não complica com neovascularização o EMAP, mas hoje a gente sabe que com os estudos do EMAP e tudo mais, a gente vê que pode sim complicar, assim como da fibrose, como foi descrito naquele estudo mais recente que eu citei anteriormente. Da MRI também tem essa taxa de complicação para membrana vascular. E o curso clínico nos pacientes com EMAP é bem mais agressivo que a DMRI. Então, ele cita como um rápido envolvimento foveal, diferente do MRI, que pode acometer a fóvea, como também pode ser mais lentamente. Tá? Aqui a gente vê a atrofia macular, né? Os pacientes com EMAP em cima e os pacientes com DMRI. Vê que a gente vê que essa atrofia é mais com eixo vertical maior, mais acinzentado. Na DMRI, essa atrofia é mais escura, tá? Na autofluorescência a gente vê direitinho, tá? Aqui eu vou citar uns principais diagnósticos diferencial do EMAP, que é a doença de Stargardt, que é a distrofia macular mais comum, como é a autossômica recessiva, normalmente acomete de 6 a 20 anos, pacientes mais jovens, é, em estágios avançados, pode ter aquela maculopatia em Busáis, assim como a cloroquina, né? E esse silêncio coroideu na angiografia com fluoresceína é bem típico, né? Ocorre na maioria dos pacientes com Stargardt devido ao bloqueio da lipofuscina do PE. Outro diagnóstico diferencial importante é esse gene PRPH2, que pode causar diversas doenças e é um importante diagnóstico diferencial do EMAP. Tá? Nessa primeira imagem, a gente vê umas alterações hipoautofluorescentes aqui na periferia. É um paciente com retinose pigmentar, que pode dar essa doença relacionada a esse gene. Tá? Na segunda foto, a gente vê a distrofia de cone bastonete, que tem uma atrofia bem central aqui na região da mácula. Nessa outra imagem, a gente vê uma hiperautofluorescência aqui bem na região central, um depósito aqui, que é a doença de Best, também relacionado com esse gene. Aqui a gente vê essas áreas de hiperalto e hipoalto na região macular, o paciente diagnosticado com distrofia padrão, que também pode estar relacionada com esse gene. E aqui, por último, a gente vê a doença de Stargardt, que eu já falei anteriormente. Aqui também é uma doença MID, é uma doença tem herança mitocondrial relacionada ao gene A3243G. Tá? É uma doença caracterizada por surdez e diabetes tipo 1. Aparece normalmente na segunda década e poupa a fóvea até as fases mais tardias, que também tem essa atrofia é, na região macular, tá poupando a fóvea. Tratamento visa a redução da formação de A2A, tá? Então, para diminuir a formação de lipofuscina, essa formação está relacionada com exposição ao sol e tudo mais, a gente faz essa proteção, tá? Com bonés, óculos escuros. Aqui também a gente fala um importante diagnóstico diferencial, que é o LORD, Late Onset Retinal Degeneration, que está relacionado ao gene C1 QTNF5, é um gene autossômico dominante,
Geralmente acomete na sexta década de vida, tem achados bem semelhantes com o EMAP, que tem um moteamento do EPR, depósito dos enóides e nictalopia também. Mas diferente do EMAP, a gente vê na câmara anterior que tem uma atrofia de íris e alongamento zonular, faz um importante diagnóstico diferencial. A distrofia de Sorsby também é uma distrofia macular, que também faz importante diagnóstico diferencial com EMAP. Está relacionado ao TIMP3, é uma doença autossômica dominante, também tem nictolopia, depósitos reniformes, membrana neovascular, atrofia macular, cicatriz disciforme. A idade de aparecimento é mais dos 40 anos em média, né? Um pouquinho mais jovem, mas não possui esses paving stones em periferia. Pode também ter outras alterações do fundo de olho, mas essa aqui é bem típica, que faz diagnóstico diferencial também com EMAP. E eu vou falar um pouquinho da droga pegcetacoplan, né? A gente sabe que hoje a gente não tem tratamento para o EMAP, né? Pegcetacoplan foi uma droga aprovada pela FDA em 2023. É feito o tratamento para atrofia geográfica na DMRI, então não foi autorizado para tratar EMAP, ainda o EMAP é uma patologia muito nova, a gente não tem estudos assim para tratamento. Membrana neovascular a gente pode tratar com anti-VEGF, mas a gente sabe que o prognóstico é reservado devido à atrofia, às pseuduroses, enfim. A gente sabe que esse pegcetacoplan, ele tem a inibição do C3 e inativa a via do complemento. E de acordo com os estudos, a gente sabe que o EMAP também, ele tem essa via do complemento alterado com aumentos de C3. De acordo com os estudos Oaks e Derby, teve uma redução do crescimento da atrofia geográfica de 22 a 17% dos pacientes tratados com pegcetacoplan no tratamento da atrofia geográfica para DMRI. Claro que tem efeitos colaterais, a gente pode salientar que tem neovascularização coroidal, inflamação intraocular, neuropatia isquêmica óptica, endoftalmite e outros vítreos, né? E por último, agora eu queria fazer um questionário de discutidores, a doutora Cleide, ao doutor André, entre o doutor Jorge. Se essa droga fosse autorizada pela Anvisa e fosse disponível a nível do SUS, a gente sabe que a droga é muito cara e uma situação hipotética. Essa paciente de 64 anos, a gente sabe também que o EMAP tem um prognóstico muito agressivo. O olho direito ela tem uma acuidade visual muito boa. Então, será que poderia fazer esse pegcetacoplan no olho direito para prevenir uma perda de visão, sabendo também que no olho esquerdo tem uma fibrose subretiniana, possivelmente devido à membrana vascular? E aí eu queria saber qual é a opinião de vocês. Posso começar respondendo para ser controverso aqui, porque é um tratamento, porque o, a eficácia do pegcetacoplan é muito pequena. Então, na atrofia geográfica, você reduzir velocidade de crescimento em 20% significa você está andando a 100 por hora, o carro passa a andar a 80 por hora. A atrofia geográfica começa a progredir, então, em vez de a 100 por hora, 80. É pouca redução. Eu queria que reduzisse 80% da velocidade de crescimento, 90%. Então, existem outros fatores, além da inibição do complemento, que estão relacionados à progressão da atrofia, né? E o EMAP evolui mais rápido ainda. Mas será que o EMAP está mais relacionado ao complemento? A gente não sabe, né? E talvez, não sei se é ético a gente usar numa patologia que a gente suponha que tem eficácia, ou uma eficácia maior, mas que a gente não tem comprovação clínica. Dependendo de como a gente conversar com o paciente, Vitor, você induz o paciente a fazer ou não fazer o tratamento. A gente tem um poder decisório sobre eles muito grande. Então, é difícil essa questão, sabe? Eu tenho, desses pacientes que eu sigo com EMAP, que estão perdendo visão, eu não propus para eles fazer o tratamento com pegcetacoplan, porque eu acho que a gente não tem evidência clínica para fazer isso ainda, né? E o preço é inviável. Então, a ampola para importação direta para o Brasil custa uma ampola R$ 20.000. Você pode fazer uma ampola mensal e gastar isso mensalmente, ou uma ampola a cada 2 meses, bimestralmente, tá? Você gasta por mês, então, em média, você vai gastar R$ 10.000 por mês. E pouquíssimos pacientes vão conseguir bancar esse tratamento, né? Mas eu acho uma questão interessante. Então, vamos ver, Cleide,
André e Jorge, o que que vocês pensam? Lívia, se você quiser falar também. Eu concordo com você, Pimentel. Eu também não faria. O principal motivo é de que ela não foi testada para essa doença. A gente não nem conhece qual é a fisiopatogenia dessa doença, é super pouco conhecida. E ainda que conhecesse um pouco mais, eu acho que tem que testar. A gente não pode usar por associação uma droga ainda mais pouco usada, ainda pouco conhecida, principalmente quanto a efeitos colaterais e tudo. Então, eu não usaria, mas concordo com você que eu sigo também alguns pacientes com EMAP, e assim, a progressão é tão rápida. Na verdade, assim, eu tenho uma paciente particularmente que é minha amiga, e quando o pegcetacoplan estava para ser aprovado nos Estados Unidos, eu comentei alguma coisa com ela, tá, mas falei, olha, não sei se vai ser para você, mas assim, quando foi aprovado, ela já tinha perdido a visão central. É muito rápido a evolução. Mas eu tenho certeza que se tivesse um preço acessível e eu propusesse, ela teria, assim como qualquer outro paciente de EMAP, está nas nossas mãos. Sim. Eles topariam. Mas eu acho que não acho que nem é ético. Acho que não é ético. Eu vou fazer ainda mais duas observações bem rápidas. O problema é que esses pacientes estão no topo da carreira deles, entre 50 e 60 anos, certo? Qualquer carreira profissional, você trabalha, batalha, aí você chega no topo da carreira com essa idade. E nessa idade eles começam a perder visão. Então é uma coisa é, dificílima para esses pacientes. Eles tentariam tudo para tentar manter a visão, e a gente não consegue falar para eles que o PEG vai conseguir manter a visão deles, né? Outra coisa. Você tem uma incidência, embora seja pequena, de vasculite oclusiva nesses pacientes com CIFOB, né? Com pegcetacoplan. E você tem menos de 20 casos reportados, então dá uma prevalência mais ou menos de um caso a cada 5.000 injeções. Tá? É pequeno, é pequeno. Se você tiver numa paciente, ele perde visão de uma forma significativa. É, e o que se faz, e o aparecimento da vasculite oclusiva é nos primeiros dias, logo depois da primeira aplicação. Então, se você fez uma aplicação e não teve nada, na segunda você não vai ter. Todos os casos reportados são depois da primeira aplicação. Então, o que se faz, o que se sugere, o que os autores dos artigos do Cifobre sugerem é que você faça no olho pior. Ou seja, nessa paciente, se ela resolvesse fazer isso por algum motivo, eu injetaria primeiro no olho o que ela perdeu, para ver se ela não tem nenhuma reação inflamatória. Se ela não tiver, aí eu trato o olho que é melhor, tá? Isso é um consenso no tratamento. Acho que o Jorge pode falar melhor sobre isso. Em seguida, o André fala e a Lívia, se quiser comentar também. Deixa eu botar pimenta nessa história toda aí. Vocês se lembram que o Philip Rosenfeld apresentou o primeiro caso que ele injetou bevacizumab, Avastin, em 2005 em Toronto. Bevacizumab era para uso de carcinoma coloretal e ele tem um trabalho que ele publicou no Ophthalmology em 2004 usando bevacizumab intravenoso, um paciente com DMRI, mostrou algum resultado, mas o efeito colateral de hipertensão foi bem alto e ninguém sabia nada. Injetou-se diretamente no olho, no paciente de oclusão de veia central e teve um resultado muito bom. Em seguida, a onda anti-VEGF foi gigante e começou a se usar para qualquer neovascularização, desde neovaso de íris, paciente com falcemia, paciente com qualquer coisa que tinha neovaso. Então, a gente também não tinha conhecimento nenhum naquele momento de como é que a coisa funcionava. Ah, o inibidor de C3 realmente é muito recente, tem muita coisa para a gente descobrir. O resultado é muito questionável, porque para DMRI a atrofia geográfica ele diminui muito pouco, 22%. Tem agora uma extensão do Derby Oak que mostra que em 3 anos ele poderia ter uma melhora de 42%, mas isso é questionado na estatística. Só que a DMR seca, a fisiopatologia dela é multifatorial. Tem um componente oxidativo, tanto é como
Pimentel bem salientou, o uso de antioxidante, existe um questionamento se diminuiria a progressão dessa coisa, mas não tem um N tão expressivo para ter certeza, mas tem uma potencialidade. Tem um componente inflamatório, que é ligado à cadeia do complemento, e existe agora o questionamento do componente vascular. Tem um estudo aí mostrando, colocando stent de artéria ah, central da retina para aumentar o volume sanguíneo na coroide e tentar também reduzir. Então, por isso, talvez que o pegcetacoplan não é tão efetivo. Talvez a gente não esteja no mecanismo realmente. Mas nessa doença que é devastadora, não tem nada para fazer, só que talvez tenha um componente inflamatório bem acentuado, tem uma relação com que nós estamos tentando provar aí, com artrite reumatoide, febre reumática, desculpa, febre reumática, tem relação com substâncias químicas, tem uma elevação de C3 maior e talvez eu conversando com o paciente, ele já sendo só um olho só, e ele tivesse possibilidade de usar, eu pensaria em usar por esses motivos. Concordo, tudo que vocês falaram é verdade, do ponto de vista totalmente off-label, totalmente fora de qualquer estudo, os estudos ainda são muito pequenos, mas a gente sabe que o IMAP é extremamente agressivo e devastador. Então, a opção teria fazer nada ou tentar alguma coisa. Talvez eu tentasse por esses motivos que eu estou mencionando. Perfeito, Jorge. São outras considerações ótimas. Mas, só fazer uma coisa. Quando o Rosenfeld começou a usar o Avastin, o ranibizumab já estava sendo estudado, já estava sendo publicado e já estava sendo liberado no ano seguinte, 2006. Foi, Você foi, lembra? foi liberado nos Estados Unidos em 2006, um ano depois. Então. Eu lembro, Não, eu e estava em houve, Toronto em 2005. Então, você e- lembra daquela Lembro, efervescência, lembro. ou algo Eu fui assim para. que mais comentado da reunião foi É, o caso que ele mostrou, um caso só, que ele mostrou que ele teve coragem e pegou lá e injetou. A dose, eu não, ele fui mas sabia para. se a dose está certa, se não houve ia. muitos estudos em animais, até o Max participou Sim, disso quando ele estava nos Estados Unidos, de segurança, de eficiência, sim. fase um em Porque animal, depois em Mas isso aí, voluntário. né, esse estudo todo foi do ranibizumab. Bevacizumab, a Rocha não queria falar de injetar no olho. Era mas Jorge, altamente off-label. mas Era no Bascom Palmer, o Rosenfeld estudou em animais toxicidade. Eles têm um laboratório lá gigantesco. Ele estudou antes de injetar intravítero. Ele fez como você falou, perfeito, endovenoso, porque é como se tratava os carcinomas, né? isso, ele fez, ele publicou, tá na Oftalmology de Isso, 2004, não lembro o mês, que isso. é junho É, ou julho é, de 2004. Eu li esse trabalho e ficou na minha cabeça na época. Eu falei, pô, isso deve é. funcionar. E O, logo depois ele fez o primeiro caso. o Rosenfeld é um cara tão bacana e tão inteligente, mas além disso, uma pessoa tão boa, que eu lembro quando eu fui fazer o fellow nos Estados Unidos, eu fiz em Michigan e daí eu passei um mês no Bascom Palmer para conhecer, né? Porque o Bascom Palmer é excepcional. E eu ficava na biblioteca estudando, porque eu conhecia um cirurgião que me referiram para seguir, então eu segui o cirurgião e via, pô. Aí ele viu um dia o Rosenfeld, eu nem conhecia o Rosenfeld, né? E ele passou e falou: Pô, o que você está fazendo aqui na biblioteca? Eu falei: Não, estou estudando aqui. Mas você veio de onde? Eu venho do Brasil. O que você fez? Ah, eu fiquei em Michigan aqui um ano, fiquei fazendo fellow. Então vem aqui comigo. Olha, você tem que ler isso aqui e tal, não sei o quê. Ó, vamos participar dessa reunião. Impressionante. Ele não me conhecia, nunca tinha me visto. Viu que eu estava sozinho lá na biblioteca estudando, me chamou e me colocou um monte de situações. Ó, vem aqui ver a reunião com o Guess aqui para você ver a Anjo nesse dia. Nesse outro dia você vai fazer isso e isso, sabe? Ele fez um cronograma para mim, ele já era assistente lá do Bascompar, mas era um cara genial. E se preocupa com um cara que ele nunca tinha visto. Era eu lá no, no cantinho, estudando para, sabe? Então, você vê como como uma pessoa tem esse. É difícil de você encontrar uma pessoa com os aspectos Então, tão ele é bonitos, incrível. Conheço ele pessoalmente. intelectualmente e de uma forma humana, sabe? Ele é um cara genial, genial e merece todo esse reconhecimento aí, o uso do Avastin que a gente fez por causa dele, né? Antes do ranibizumab, e a gente gastou muito menos, né? Os pacientes Foi gastaram ele menos. que trouxe, porque a Rocha
só através da Genitec, que era a Genitec Roche, ela só queria pesquisa no Lucentis, no ranibizumab, porque era o fragmento que ela queria para o olho. Ela não queria misturar que a droga que ela criou para câncer viesse a se transformar numa droga mais usada no mundo para várias situações intraoculares. Mas foi assim que naquele momento a coisa estava acontecendo. E só para quem não sabe, né? Só para intensificar isso, o ranibizumab seria lançado no ano seguinte dessa publicação do Rosenfeld e do Avastin. Então, a gente só iria usar ranibizumab, iria pagar um preço caro por ele. E o Avastin custava, sei lá, 50 vezes menos cada dose. O valor no HC, quando a gente começou a usar antiangiogênico, a gente só tinha Avastin, porque o custo era muito menor do que o ranibizumab, que era um label. Mas tem um estudo, e depois foi feito comparativo entre o ranibizumab e o Avastin, que é o CAT. O CAT mostrou que não tinha diferença. Tem várias formas de você interpretar o estudo, mas basicamente mostrou que não tinha diferença entre as duas medicações. Uma de um custo altíssimo e outra de um custo muito mais baixo, né? Que a gente podia fracionar o frasco e aplicar. Então, isso foi tudo por causa do. Então, muito mais pessoas conseguiram usar uma droga pelo seu custo menor, principalmente em serviços públicos, por causa do Rosenfeld. Então, o que ele fez foi para milhões de pessoas, foi uma coisa muito importante, né, Jorge? Certo? Não, com certeza. Ele abriu o mundo para realmente a terapia antiangiogênica, que Isso. hoje ainda é a medicação mais usada nos Estados Unidos, é o Estados Unidos. bevacizumab. Vários Exato. convênios só permite você começar o tratamento através do bevacizumab. Se não funcionar, que você pode requerer usar uma outra droga de segunda linha. Mas é a droga mais usada hoje ainda nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. André, considerações aí. Você usaria o pegestacoplan para paciente com EMAP? Alguma outra questão? Eu concordo com as ponderações que o Jorge fez, mas eu tenderia a ter um embasamento de algum estudo, pelo menos, para fazer uso especificamente no EMAP. Mas ainda assim, em termos de custo-benefício, eu acho que não compensa, né, o benefício pelo custo atual. Uma droga aqui nos Estados Unidos custa US$ 2.000 a ampola e não dá para fracionar. Então é muito caro mesmo. É bem mais caro que os antiangiogênicos, né? Porque você não consegue fracionar. Tem essa consideração. E agora, André, se a Anvisa autorizar no Brasil, os pacientes vão judicializar a indicação. Então eles não vão pagar pela medicação, entendeu? Então, eu tenho certeza que muitos, eu acho que 90% dos pacientes com atrofia geográfica por DMR ou por um EMAP vão querer usar pegstacopan, mesmo nessas condições, sabe? Eu percebo pelos pacientes que eu converso que mas você está perdendo a visão e tem alguma coisa que pode segurar a evolução até aparecer uma outra coisa melhor. Então, eu acho que o caminho vai ser esse. Eu concordo com você, mas eu acho que os pacientes pensam de uma forma diferente. Lívia, algum ponto aí? É um assunto bem polêmico, né? Mas, assim, dentro dessa situação hipotética que o Vitor colocou, se fosse uma medicação disponível, se não tivesse toda essa restrição do custo, é uma coisa que eu avaliaria junto com o paciente. Mas trazendo para a realidade de alto custo, de ter poucos estudos, de não ter estudos, né, para esse grupo de pacientes, aí realmente fica difícil de indicar, né? Ótimo. Eu acho que a gente concorda, talvez os pontos de vista um pouquinho puxem para um lado ou por outro, mas mais ou menos a gente ficaria bem mais seguro se tivesse uma medicação Uhum, dada para patologia e com eficácia altíssima, né? Porque hoje a gente não tem nenhuma das duas condições, né? Infelizmente. uhum. Vitor, respondido as questões aí? Respondido, professor, muito bom. Obrigado. Então, joia. Então, beleza. A gente se alongou aqui, mas eu acho que o ponto é importante, sabe? É importante a gente falar sobre isso. E daqui no segundo semestre a gente vai estar vivenciando isso. Que vai ser aprovado agora o PEG Stacoplan para ser usado aqui. Então a gente vai acabar usando mesmo, né? E o Izervay também, né? Que é o inibidor de C3, E- né? e- Parece que, em termos Sim. Uhum. pelo que eu sei, o Ezervay está um pouco na frente
Aqui no do Brasil, processo né? da Para aprovar. Anvisa aqui no Brasil do que o pegcetacoplan que da Peles, que está agora entregando a documentação para a Concordo, Anvisa. Então, concordo. parece que vai ser o contrário dos Estados Unidos. Alguns meses antes vai ter o Izervay e a gente vai logo depois ter o pegcetacoplan. Talvez seja a aprovação seja um pouco diferente dos Estados Unidos. Primeiro, o hoje está as telas, né? Mas era a Veric Bio, a firma. É, as telas comprou em julho do ano passado, um pouco antes do lançamento, né? Um pouco antes da aprovação do FDA. E E eles. as telas tem aqui no Brasil, né? E a Pérez está abrindo agora o escritório aí em São Paulo. É. As telas participou do SBRV. Isso, e Ah, próximo ano a Pérez já confirmou que vai participar desse BRV. isso, ótimo, ótimo. É isso. Então vamos fechar aqui, senão a gente continua falando um tempão É, sobre. Então, ótimo. Obrigado os comentários de todos aí. Vitor, parabéns, viu? Espetacular o Muito obrigado. caso, espetacular tua revisão, excelente e toda a discussão que isso gerou, tá? Ótimo. Então, agora, vamos mudar de tema. O Luiz Carvalho, que é R3, vai apresentar a imagem. Olá, boa noite a todos. Deixa eu só primeiro aqui colocar no full screen. Foi. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem. Ah, então tá bom. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Luiz Eduardo, eu sou R3 aqui de serviço. Queria agradecer ao professor Sérgio por ajuda na elaboração da imagem da semana. Primeiro, vou começar com essa imagem aqui. Eu acho que eu vou deixar um pouco de tempo. Tá. Então, aqui, então, a gente vê algumas alterações aqui nessa imagem e eu queria que vocês discutissem aqui o que vocês veem aqui e o que vocês pensariam por aqui, sem ter uma avaliação multimodal, só com essa imagem, Um descolamento de retina inferior, né? certo? E essa alteração pigmentar superior Certo. pode ser, aí parece uma coisa isquêmica, ou um lavado que já descolou e reaplicou. Aham. E o que você pensaria, então, nessas condições de isquemia ou de lavado Isso e aí é uma com coisa exudativa, né? Uma coisa e, exudativa. e- e mais provável que seja isso. Um diagnóstico seria um descolamento reumatogênico inferior, certo? Com mais alterações pigmentares, talvez cronicidade. Mas parece ser mais exudativo, certo, Cleitinho? É, Se parece. fosse Por causa exudativo. desse aspecto superior aí, né? Uhum. Isso. E se fosse exudativo, quais seriam as hipóteses mais comuns aqui? aí parece uma serosa central bolosa e Isso. com as áreas já com sofrimento epitelimentar, mas com imenso elevação na parte inferior e lateral. Tá, então uma central serosa bolhosa, outra um descolamento de retina regmatogênico inferior, se Uhum. fosse regmatogênico, mas se fosse exudativo tem mais hipóteses aí. Mas talvez a Sim, gente. Então, sim, o Cabral falou, tem que isso colocar o não. Cabral tem que colocar o Cabral como co-anfitrião, tá? O Cabral falou tumor, poderia ter um tumor, um descolamento exudativo, eventualmente aqui um. Deixa É, eu colocar ele aqui tumor. rapidinho, professor. Eu estou como apresentador também. Entendi. Não, consigo aqui, Sérgio, acho que estou Ótimo. conseguindo. Tá. E então, então, eu tenho algumas hipóteses aqui, passo o próximo, Luiz, vamos ver aqui. Então, aqui a gente vê aquelas alterações que a Cleide mostrou, circulares, hipopigmentadas aqui. Isso lembra alguma patologia? E É, pensando, tumor é uma possibilidade que faz o lavado, mas todas elas, e fusão veal também faz, né? uma síndrome paraneoplásica pode dar uma condição igual a essa? Que além de tumor, você pode ter, mas você pode ter. Uma efusão Pode. uveal também, que enche de fluido, depois desaparece, também deixa lavado tipo pele de leopardo, né? Perfeito, Nas uma síndromes síndrome. paraneoplásicas tem o Também. bidump, o udump Então, também, né, que é unilateral. isso, perfeito. Então, olha, a gente tem central serosa, tem uma síndrome paraneoplásica que é o BIDAMP, que o André falou, pode até ser, é mais raro ser unilateral, mas pode ser. E tem uma síndrome de efusão uveal, que em geral tem que ser olho nanoftalmico, nem sempre, mas predominantemente.
Então, a gente tem algumas hipóteses para uma avaliação multimodal agora, certo? Certo, Luiz? Tem mais coisa para apresentar? Com Mais certeza, exame? professor. Então, aqui na próxima imagem temos esse OCT também. Tá. Então, eu queria que vocês escrevessem aqui. Está Ah, preparando a quadro classe. linfoproliferativo também poderia entrar no diferencial aí. Poderia. O Gilberto pergunta se os pulmões são livres. Os pulmões são livres, São respirando bem. livres. É. Sem nódulos, sem nada. Então, a gente vê essas alterações a nível de retina externa, alterações pigmentares no polo posterior envolvendo, a gente vê a near infrared aqui à esquerda, e o OCT a gente vê, basicamente, você tem alterações do EPR, né? Sim. Elevações do EPR, né? Áreas de atrofia, você vê a refletividade aumenta na coroide, tem fluido subretiniano, e tem um material hiperrefletivo, uns pontos hiperrefletivos aqui na retina neurosensorial. Pode até ser migração desse EPR que está sofrendo essas alterações, né? Tá? Então, isso encaixa com síndrome de difusão alveolar, isso encaixa com central serosa bolhosa, embora você não veja esse padrão no near infrared, à esquerda, né? Isso encaixa no bidump, ou no unidump, né? Um bidump unilateral. Ah, Doutor Sérgio, e o oi, mieloma fala. múltiplo também pode Ótimo, dar perfeito. alterações semelhantes. Muito bem, concordo totalmente. O mieloma múltiplo pode dar alterações muito semelhantes a essa aí também. Então, é outra condição para a gente fazer o diagnóstico diferencial, então, de um outro tumor, certo? Mieloma múltiplo, excelente. Luiz, segue aí. É o seguinte, professor, eu acho que já já foi bem encaminhado o caso, já acertaram um pouco já direto, mas eu vou contar um pouco então como é que foi esse paciente. É um homem de 77 anos, tinha uma baixa acuidade visual progressiva, pior em olho esquerdo, mas quando ele foi avaliado, a acuidade visual era até um pouco pior no direito, mas mais por causa de uma catarata moderada que ele tinha em ambos os olhos. Reflexo fotomotor normal, pressão intraocular normal, tudo normal, só essa catarata e essa câmara rasa no olho esquerdo. De antecedente pessoal, ele só era hipertenso e asmático, ambos bem controlados e leve. E esse paciente, igual vocês já falaram, foi totalmente avaliado, foi solicitada imagem de órbita, de tomografia de tórax, fizeram todo um screening infeccioso nele e começaram a tratar com corticoide. E não melhorou com corticoide. E além disso, também ele fez ultrassom, que tinha um tamanho comprimento axial até normal, de 24,3 e 24,32 no olho esquerdo, então não tinha nenhuma grande diferença. E depois da prednisona ele não melhorou. Então eu queria abrir para condutas, o que nós faríamos nesse caso, entre essas opções. Tá. Então, dependendo do diagnóstico, você faria um buccal, pensando num descolamento regmatogênico, faria uma vitrectomia, talvez para diagnóstico de uma condição de tumoral intraocular. Condição intravítrea de esteroide, pensando num Harada, que a gente não falou aqui, mas que pode ter um Harada com essa manifestação. A gente não viu a coloração do nervo aqui como é. Ou faria uma descompressão da esclera, pensando numa síndrome de difusão vial. Então, o que a gente viu aqui, é que o paciente tem câmara anterior rasa, que é uma possibilidade da síndrome de difusão vial, né? Interessante é que ele é idoso, né? Ele tem 77 anos, é isso? 77, Central pessoal. serosa Central serosa bolhosa, um paciente com tanta idade é pouco comum, né? Mais comum entre pacientes entre 30 a 40 anos de idade, né? Homens em geral e caucasianos, né? Eu acho que uma ultrassonografia aí, Sérgio, poderia ajudar para ver espessura da esclera, espessura da coroide, porque na infusão vial geralmente a esclera é bastante espessa e um olho é um olho nanoftálmico, né? Com um É, diâmetro pequeno. Então, o fato de ser hipermétrope, a gente vê muito hipermétrope, mas as aham, efusões uveais que eu vi são de pacientes altíssimos hipermétropes com olho muito pequeno e esclera bem espessa. tá. É que você viu a maioria, viu, Leandro? Porque tem uma minoria que não é nonoftalmo. Uhum. Ah, é? Bom, aí. Esse Mas ele tem a biometria, Leandro? Ele tem a biometria que o Luiz falou, é 22,3, é isso a biometria dele? 24,3 no direito e 24,32 no esquerdo, praticamente é igual. Você gozado vê? que 24 é biometria de míope até, né? É, Uhum. é.
exatamente. Só que ele Talvez tem um problema. a esclera seja grossa, né? Talvez ele tenha um. Exatamente. Então, só para a gente categorizar, a síndrome de efusão PEL aparece em pacientes. O Luiz vai falar depois, mas só para não perder o bonde agora. A síndrome de efusão só aparece em olhos com nanoftalmo, como o Leandro falou, que é a maioria. Mas tem uma minoria, que é olho não nanoftálmico com esclera espessa, que é o que o Leandro falou aqui em seguida. Ou também ela é idiopática, pode aparecer em olho sem nanoftalmo e sem esclera espessa, que é a raridade da raridade, mas também é descrito. Então aqui parece ser um olho com síndrome de difusão feal, ele tem uma câmara anterior rasa, não tem nanoftalmo, mas deve ter uma esclera espessa. E para fazer o cálculo da esclera é muito mais difícil pelo ultrassom, né? Mas o interessante seria o ultrassom mostrar, além de mostrar que não tem tumor intraocular, por exemplo, ah, eh, no caso aqui de ser um secundário, digamos, é um melanoma de coroide, por exemplo, é, mostrar a espessura da esclera que ele não mostra aqui, mas eu concordo totalmente, né? Ele deve ter uma esclera espessa e não, esse fluido não consegue progredir pelas vias transesclerais e acaba acumulando aí, né? Alguma outra. Então aqui a gente faria descompressão de esclera a princípio, Eu depois acho desse. que tem que ir um pouco além, né? Eu concordo com o Cabral. Por exemplo, para descrever o dome shape, eles fizeram reconstrução em 3D a partir de ressonância. Acho que para Sim. entrar numa cirurgia tão grande como essa, tem que ir um pouco além, né, da investigação, até fazer uma ressonância e uma reconstrução em 3D para confirmar que essa esclera é espessa, porque é uma cirurgia muito grande, né? Entrar nesse olho aí sem ter um rasgão, eu não entraria de jeito nenhum, sem ter certeza o que está acontecendo. Não, então, a retina não tem rotura, certo? É isso? Você falou ou Não não? tem rotura, professor. É, não Então, tem rotura. Não tem, é um descolamento exudativo, tá? então não tinha motivo de pensar em entrar em cirurgia. Tem que ver os outros meios aí, porque não Tá. seria indicação. Ô, Cleide, como que você mediria a espessura da esclera sem você fazer uma ressonância? Porque a ressonância eu acho difícil você conseguir medir Eu a acho que deve espessura da ser meio esclera. difícil, sim. Não, se tivesse um swap source já dava para ter uma ideia, né? Sim, mas você vê normalmente o swap source medindo espessura Não, escleral? não, mas dá para ter uma ideia se a esclera é grossa ou não, mas também a gente não tem. É, É, acho que o próprio ultrassom, acho que consegue ter uma noção, não é? eu acho que Nesse mesmo caso, no artigo, eles não colocaram. Eles Só foram uma direto para recomendação. descompressão? Foram Isso. direto para descompressão? Eles foram direto para a descompressão, depois de ter feito sem, todo o screening é, do paciente. eu concordo totalmente com vocês. É difícil medir a espessura escleral. Eu acho que a gente podia fazer ultrassom. O ultrassom mediria a espessura do globo ocular como um todo. Aí você vê a espessura da coroide, É, e da retina pelo OCT, e daí você subtrai desse valor do ultrassom o valor do OCT, e daí você tem a espessura da esclera. Tem uma publicação do Spade, que é da agora, tem alguns meses atrás, que ele fala da espessura da coroide aumentada em pacientes com central serosa. Os pacientes com central serosa têm a coroide mais espessa, mas além disso, eles têm uma esclera mais espessa. E o que ele usou na metodologia foi isso. Ele subtrai o valor do ultrassom do globo inteiro pelo valor da do coroa. OCT, do CT, o swap source, como você falou. E daí ele Mas consegue. mesmo que não, a gente não consiga medir em número, você tem a noção se é espesso ou não, através do swap source. Sim, sim, mas o difícil é você ter um valor comparativo, né? Não, o valor é difícil, você não tem número. Então, você não tem um número para dizer isso, né? É. O Spade colocou nessa publicação dele esses valores, mas é difícil você mensurar. Então, é difícil. Eu acho que se o paciente fosse mais jovem, tivesse um olho nanoftálmico, tivesse, então, além da câmara anterior rasa, todo o nanoftálmico, como o Leandro falou, que seria o mais comum, sem dúvida que a gente faria descompressão da esclera. Mas no paciente com mais idade, na primeira manifestação dele, pelo visto, né? No olho que não tem nonoftalmo, ao contrário, tem uma biometria de olho míope,
E de sem você problema supor que refrativo, tem uma. inclusive. Então, sem alteração de refração, né? De miopia ou de hipermetropia. Ele não era hipermétrope, né? Exato. E você supor que ele tem uma esclera espessa e só a partir disso fazer a descompressão escleral, tem que ter coragem, né? É Concordo. muito. Com Mas ele certeza. fez a descompressão da esclera e teve um final feliz, foi isso? Exato. Ele fez a descompressão escleral, depois fez a catarata e no final ele terminou 20/30 desse olho. Tá. Sem descolamento seroso. É, no artigo está escrito isso. Tá ótimo. Mas o interessante, além do artigo, é essa discussão toda, né? Essa crítica sobre tudo isso, né? Então, é por isso que é bom ouvir todo mundo, porque cada um vem com mais ideias e tal, e a gente consegue enriquecer essa discussão, né? O Gilberto está perguntando aqui se tem herança. Ele não tinha nenhuma herança aqui, não tinha nenhum relato, Nenhum não tinha relato. memória vascular associada. E a injeção intravítrea de esteroide, acho que eles falaram aqui, talvez para tratar um harada, que é o que você falou de ser, né, Gilberto? Mas aqui ele não tem a reação inflamatória, o nervo não era quente, não. O aspecto de OCT é diferente do harada. O harada você tem várias elevações do epitélio pigmentado diferentes do que você tem aqui. A anjo é uma anjo típica, né? Luiz, você vai continuar aqui? Você vai Não, professor, mostrar. eu acho que foi Aham. bem importante nessa discussão, né? Igual a gente, nas próximas partes, foi isso que aconteceu mesmo, né? Teve toda essa abordagem multimodal, né, do paciente, e realmente fechou como diagnóstico de síndrome de efusão IVL, foi realizada a descompressão escleral. Eu só ia relatar aqui uma breve discussão mesmo dos principais casos que ele fala, né, que tem que Pode descartar seguir. melanoma de coroide. Oi? Pode seguir. Pode Tá seguir. bom. Pode seguir. E aí, só a questão da síndrome de difusão IVL mesmo, só para falar rapidamente dela, que é uma condição muito rara, né, por causa desse problema de fluido na coroide e tudo, e pode causar também, né, na parte subretiniana, causando descolamento e tudo, e que ela é diferenciada, né, classificada em três tipos, né, igual o senhor falou, olhos puramente não-oftálmicos que têm algum problema na esclera e alguns que não têm problema na esclera, né, que é a raridade da raridade. Geralmente não está associada a dor, inflamação, né, e é um diagnóstico de exclusão. Então, igual esse caso que foi feito toda uma avaliação de órbita, foi procurado o tumor também para descartar o bidam, que a gente vai falar em seguida, e é isso. Então, foi diagnosticado baseado em toda uma exclusão, né? Igual a professora Cleide no começo falou, né, das manchas em padrão de leopardo também que tinham. E assim, ele fala no artigo, né, que já tentou tratar com esteroides, acetazolamida ou latanoprosta, problema que não resolveu. Geralmente a cirurgia, né, que realmente para os casos mais graves que ameaçam a visão. Em relação à síndrome Bidamp, né, que é uma síndrome paraneoplásica, uma condição ocular raríssima, e o mais importante, eu acho, que do diagnóstico diferencial de Bidamp é o procurar a principal situação, né, principal, porque se você tem todo esse caso que foi mostrado, você avalia, e aí você pede imagem sistêmica, o paciente está consumido, ele está com outras queixas sistêmicas, e é diagnosticado um carcinoma de ovário, de pâncreas, pulmonar, uterino, igual são as neoplasias mais relacionadas, aí é um caso muito grave, né? Um caso que tem que ter toda uma avaliação, e pelo que está escrito também todo aquele artigo que o senhor me mandou também, e tudo que eu li, que é um prognóstico muito, muito pobre, né? E também esses pacientes também têm uma, enfim, qualidade de vida, têm uma sobrevida muito, né? Limitada por causa de toda a condição clínica que ele vai ser envolvido, cirurgia, químio, rádio, dependendo do diagnóstico. E também no final, só para falar da serose central crônica, que também pode ter um diagnóstico diferencial no meio de tudo isso, e que mais são pacientes mais jovens, né, que tem toda a questão de relacionado ao estresse psicológico, ao uso de corticosteroides, síndrome de Cushing, e que também pode aparecer dessa forma, que também é necessário uma avaliação multimodal, e são os três principais diagnósticos que a gente tem que pensar caso a gente vê um caso desse tipo. E é isso. Obrigado. Ótimo, Luiz. Obrigado, tá? Excelente. O Luiz fez uma revisão ampla, como a gente discutiu muito tempo aqui, ele abreviou a discussão. Ótimo. Obrigado, Luiz. Excelente, Obrigado, tá? professor. Bem, parabéns. E obrigado pela toda essa discussão aqui. Eu concordo com todos, mas eu acho que o importante aqui, além de a gente confirmar um diagnóstico, é fazer discussão dos diagnósticos diferenciais e das condutas alternativas. Isso é o mais importante, né? Fazer um brainstorm. E agora a gente vai falar do artigo. Como a gente falou do Pega-Estacoplan, a gente escolheu esse artigo aqui, né, Lorena? Para a Lorena apresentar, que é um outro ponto sobre o Pega-Estacoplan
E para a gente rever isso, a gente sabe que ele reduz então a velocidade de crescimento, como a gente disse, e baseado em dois artigos com nível de evidência, o Derby e o Oakes. Mas aqui o que o artigo mostra é que as lesões de atrofia geográfica, ao contrário do que se pensa, ele não começa no epitélio pigmentado, mas provavelmente ele começa por uma degeneração de fotorreceptor primeiro, e em seguida você vai ter secundariamente uma atrofia de fotorreceptor, de EPR. Então, quando a gente mede pela autofluorescência, a gente está medindo, na verdade, um efeito secundário. O efeito primário é a perda de fotorreceptor. E o que esse artigo mostra é que o inibidor de C3, o Cifovre, o pegcetacoplan, ele protege mais os fotorreceptores, né, do que os grupos controles. Então, ele não só não protege, teoricamente, o epitélio pigmentado da retina, mas ele faz a proteção de fotorreceptor, né? Então, é interessante, e a Lorena vai fazer essa apresentação, a Lorena é R2. Lorena, Boa noite, pessoal. Tá dando para escutar? tá dando para escutar bem. Perfeito. Eu vou apresentar então o artigo da semana. Eu sou residente do segundo ano aqui do serviço. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela escolha do artigo e pelo auxílio na elaboração da apresentação. O nosso artigo dessa semana, então, numa tradução livre, seria sobre o tratamento com pegcetacoplan e características de consenso da atrofia geográfica ao longo de 24 meses. Foi um artigo publicado online agora no dia 9 de maio desse ano. Bom, na introdução do artigo, os autores falam sobre a DMRI ser uma das principais causas de cegueira em todo o mundo e que 90%, né, ou seja, a maior parte dos portadores da DMRI apresentam um subtipo não neovascular, cuja lesão final definidora é a atrofia geográfica. A atrofia geográfica, então, se apresenta com uma atrofia do EPR, da coriocapilar e também da camada dos fotorreceptores. E reduzir a taxa de ampliação dessa atrofia geográfica é um objetivo importante no plano terapêutico. Os autores citam que a maioria dos trabalhos, dos estudos de atrofia geográfica, usam como exame complementar a autofluorescência, mas aqui vai ser dado um destaque maior à análise pelo OCT, justamente por permitir essa visualização seccional das camadas da retina, do EPR e da coroide. E também eles citam que tem um grupo de especialistas, que é esse Consensus of Atrophy Meetings, que definiu a progressão da área de atrofia geográfica com marcadores estruturais do OCT, que vão ser os marcadores utilizados na análise desse trabalho. Além disso, também é feita uma breve explicação sobre o pegcetacoplan, essa nova possibilidade terapêutica, que está bastante em alta. Como o Vitor já bem explicou, é uma proteína inibidora da fração C3 do complemento, e alguns estudos, ensaios clínicos em fase 3, já demonstraram uma inibição do crescimento da área de atrofia geográfica, tendo sido a primeira droga aprovada pelo FDA para atrofia geográfica. Aqui eu trouxe um recorte da bula do pegcetacoplan, mostrando justamente a indicação, a dose administrada e também alguns dos efeitos colaterais e das contraindicações que o Victor já citou. O objetivo desse trabalho, então, foi analisar a eficácia do pegcetacoplan na redução da progressão da área de atrofia geográfica nos pacientes com DMRI por meio de uma avaliação analítica, quantitativa e automatizada de OCT, que foi realizada por meio de uma inteligência artificial. Esse trabalho é uma análise pós-hoc dos estudos Oakes e Derby, de 11.614 OCTs. Eles citam que esses dois ensaios clínicos, juntos, têm um N de 1.258 pacientes, e aí, de acordo com os critérios de eleição, que seriam, no caso, ter a imagem do OCT, pelo menos 25 scans, e terem recebido a intervenção, foram selecionados, então, 936 pacientes dos dois estudos juntos. São ensaios clínicos de fase 3, multicêntricos, randomizados, duplo cego e controlados com um grupo de placebo, que teve um segmento de 24 meses. Esses 936 pacientes foram randomizados numa proporção de 2 para 2 para 1 para 1. Então, esse primeiro grupo é o grupo que recebeu o pegcetacoplan a cada mês, o segundo grupo recebeu de forma bimestral, e os outros grupos são os grupos placebos. E o desfecho primário analisado no trabalho foi a mudança média ajustada da área de atrofia, tanto da retina externa quanto do EPR no OCT. Aqui eu trouxe uma figura do artigo que exemplifica os componentes que foram analisados pela inteligência artificial nos OCTs. Então, de azul a gente tem a área de degeneração dos fotorreceptores, de verde a perda do EPR,
desculpa, de laranja, a perda do EPR, e de verde a área de hipertransmissão. E em lilás ali ele destaca a atrofia tanto do EPR quanto da retina externa. Então, todos esses componentes foram avaliados em diferentes regiões. As regiões avaliadas foram as regiões do ETDRS, região foveal, parafoveal, perifoveal. Então, todos os componentes foram avaliados em cada uma dessas áreas. Como resultado, então, do ponto de vista de análise demográfica, os dados clínicos do grupo, a idade média foi de 78 anos, a maior parte dos pacientes eram mulheres brancas, 92% dos pacientes eram da raça branca. Em todos os grupos, a acuidade visual inicial no baseline foi de 20,63, e eles citam também que em todos os grupos as características da atrofia geográfica, da área de atrofia, era similar, tanto em questão de área, sendo grupos equivalentes, vamos dizer assim. Analisando cada uma, então, dos componentes que foi analisado no OCT, inicialmente aqui, quando a gente fala da degeneração tanto do EPR quanto da retina externa, a gente vê um padrão no gráfico decrescente, que significa que a área, ao final do segmento de 24 anos, reduziu. A primeira coluna aqui que eu destaquei em vermelho é a comparação do grupo que recebeu o pegcetacoplan mensal com o grupo placebo. E a gente vê que teve uma redução de menos 0,86, com intervalo de confiança de menos 1,15 a menos 0,57. Do outro lado, a outra coluna destacada em vermelho é o grupo que recebeu o bimestral. A gente percebe que também houve uma redução da área, em valor um pouco menor do que o grupo que recebeu mensal, e os dois têm um valor estatístico relevante quando comparado ao grupo placebo, mas quando comparados entre si, a gente percebe que esse valor não é tão relevante estatisticamente, inclusive os intervalos de confiança se sobrepõem. Esse padrão, então, de análise permanece quando a gente fala de perda de PR. A gente vê que os dois grupos que receberam a intervenção têm essa redução com um p-valor estatisticamente significativo. São intervalos que permanecem se sobrepondo, e quando a gente analisa estatisticamente os dois grupos entre si, não tem tanta diferença, mas a diferença entre o placebo é evidente. Na área de hipertransmissão, também esse mesmo comportamento ao longo dos 24 meses, mas quando a gente começa a falar de degeneração de fotorreceptores, a gente percebe que do mês 18 ao mês 24 esse comportamento já muda. No mês 24 esse valor já não chega a uma redução, ele começa a aumentar. E aí os autores citam que, analisando essa área, continua tendo significância estatística comparada com o grupo placebo, mas se a gente analisar isoladamente essa área de degeneração de fotorreceptores, essa estatística perde a significância, e é ainda maior esse aumento do 18º mês para o 24º. Aqui ele mostra que em valor absoluto, de fato, teve uma redução comparado ao baseline, mas tanto os intervalos já perdem o intervalo de confiança, quanto comparado entre si também não tem tanta significância estatística. E além de cada um desses componentes, foram avaliados as áreas também. Aqui os autores ilustram, então, como seria essa análise pelo OCT nesse paciente, nesse primeiro paciente, uma atrofia geográfica com uma progressão um pouco mais lenta, destacado de cada cor as áreas analisadas. A gente percebe que no 24º mês houve um aumento, porém um aumento pequeno. E comparando com pacientes que teve esse crescimento da área um pouco mais rápido, os autores destacam que no baseline o paciente só tinha essa degeneração de fotorreceptores, que só é essa linha azul destacada. Ele não tinha os outros componentes, porém, no final do 24º mês, esse paciente já evoluiu bastante. A área de atrofia, tanto do EPR quanto da retina externa, se a gente olhar, foi de 4,48 para 15,86. Avaliando por região, aqui a gente dá um destaque para a região para e perifoveal, que foi onde teve uma redução mais pronunciada das áreas de atrofia geográfica. Na região perifoveal, essa redução no 24º mês, comparado com o grupo placebo, foi perceptível em todos os aspectos analisados, todos os componentes, tanto a perda de PR, hipertransmissão, degeneração de fotorreceptores e a atrofia do EPR da retina externa, tanto em aplicações mensais ou bimestrais. É claro que os autores dão um destaque que o valor absoluto na aplicação mensal é sempre um pouco maior. Na região parafoveal, os componentes que mostraram
significância estatística no 24º mês foi a perda de EPR e a atrofia do EPR da retina externa, e na região foveal a diferença foi observada apenas na retina externa. Essa diferença citada é sempre comparado com o grupo placebo. Então, como discussão, esse estudo é uma análise secundária, automatizada e quantitativa de OCTs desses dois grandes ensaios clínicos randomizados, o OX e o DERBS, com o objetivo de oferecer insights adicionais sobre essa associação de proteção do pegcetacoplan com a redução de crescimento da área de atrofia geográfica. Eles citam que os achados do OCT foram consistentes com os achados de autofluorescência analisados nos ensaios, e aqui eles destacam que tanto no 12º mês quanto no 24º mês, a análise de perda de PR mostrou uma redução um pouco maior no OCT do que nas áreas observadas pela autofluorescência. Além disso, como o Dr. Sérgio citou, eles também dão um destaque grande para a questão de a degeneração da camada de fotorreceptores conseguir ser percebida pelo exame de OCT antes da degeneração do EPR, da perda de EPR, que poderia ser um dos fatores para vigilância e indicação de progressão nos pacientes que ainda não têm uma atrofia em progressão. Além disso, eles citam que todos os componentes analisados de fato mostraram uma redução nesse período analisado de 2 anos, independente do intervalo de aplicação, principalmente na região para e perifoveal, exceto a questão do degeneração de fotorreceptores isolada, que a gente viu que não teve p-valor suficiente nos grupos analisados, e eles finalizam citando que, apesar de o pegcetacoplan ter essa eficácia na redução da progressão da área, do ponto de vista estrutural, um dos desfechos secundários analisados foi a acuidade visual, que não mostrou relação com as aplicações do pegcetacoplan, não houve diferença entre os grupos. E aí fica esse questionamento de custo-benefício da medicação e dos resultados, seja do ponto de vista estrutural, que apesar de ter uma redução, é uma redução pequena, seja do ponto de vista funcional, né, que não mostrou relação com a redução da acuidade visual. Obrigada. Excelente, excelente, Lorena. Parabéns pela apresentação, viu? Super didático, um artigo difícil de interpretar, cheio de estatística. Parabéns, excelente, excelente. Sobre a acuidade visual é interessante, porque os dois trabalhos de C3 e C5, de inibidores de C3 e C5, não mostraram o ganho de acuidade visual nesses pacientes. Então, você mostra a redução de crescimento de atrofia geográfica, mas você não mostra ganho de visão decorrente disso. E o que os autores comentam é que os pacientes que perdem mais área, né, e que não perdem visão, é porque regiões paracentrais são usadas para fazer leitura. Quer dizer, você tem um aprendizado de tentar ler buscando, escaneando, né, tua visão para segurar a tua visão, para não ter diferença. É por isso que não tem diferença em relação aos que não perderam essa área, sabe? Então, eles sugerem que, além da acuidade visual, sejam feitos outros testes específicos para perda de visão em pacientes com atrofia geográfica, que determinem, mais especificamente a perda de visão desses pacientes, tá? Então, é interessante. Eu não sei se os autores estão se protegendo, estão protegendo a medicação, ou se realmente isso faz sentido, mas lendo, são autores muito bons, sabe? Tem um editorial no JAMA sobre isso, muito, com duas autoras excepcionais, e elas comentam sobre isso, detalham isso. Acho que no editorial do JAMA de fevereiro ou janeiro desse ano. Então é interessante. Ainda é controversa essa medicação, a eficácia dela. Então, a gente vai se confrontar com isso em alguns meses, quando tiver a aprovação das drogas, e a gente vai decidir se vai valer a pena ou não para a gente usar nos pacientes, né? Então, de novo, Lorena, parabéns, tá? Excelente apresentação. Se alguém quiser fazer algum comentário, Obrigada. começar a falar aqui, tá? E Oi, agora, professor. oi, para finalizar, a gente faz a apresentação do caso cirúrgico, o José Laércio, que é fellow, cirúrgico vai apresentar, então, o caso. Zé? Opa, boa noite, professor. Obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio na ajuda na colaboração e na condução do caso, o professor Leandro Cabral também pela indicação e por ajudar na condução, e a doutora Melissa Amaral, que também acompanhou o caso e ajudou no procedimento.
Então, o nosso caso é de um paciente de 60 anos, do sexo masculino. Ele tinha uma queixa de baixa acuidade visual no olho direito há 1 ano e meio aproximadamente. Ele passou por um exame de mapeamento de retina externo, há pouco mais de 1 ano, e foi alegado que ele tinha um descolamento de retina com necessidade de cirurgia de urgência. Ele não tinha nenhum antecedente patológico, de comorbidades e nem oftalmológico. Ele apenas fazia correção de longe para perto. Ele tinha cuidado visual de MM e essas são os Daytona desse olho. Queria abrir para as condutas. Tá bom? Então, com esse descolamento, o descolamento tem um bolsão inferior, mas ele deve progredir um pouquinho superior. Então, talvez a ruptura esteja acima de 3 e 9 horas, possivelmente, né? A gente tem que examinar direitinho para ver ah, o que está acontecendo. Aparentemente, na foto da direita deve ter um buraco macular associado, né? Isso, tinha. Isso, né? E aí a gente tem que definir a conduta. Então, no paciente com esse descolamento bolhoso, que a ruptura a gente ainda tem que identificar qual que é o procedimento mais adequado para fazer, incluindo um buraco macular aqui. Como o Leandro participou da cirurgia, eu vou começar com o Jorge. Jorge, o que que você faria aqui? Vitré, peeling e, se possível, deixar um flapzinho dentro do buraco. Pile Tá. 360, certo? Sem ser o flap invertido, porque Peeling é sobre, uma medida. peeling sobre perflu ou sem perflu? Eu tentaria inicialmente sem perflu, mas dependendo da dificuldade, botaria o perflu e que ajuda um pouquinho. Eu tento sempre antes sem perflu e dependendo das circunstâncias eu mudo ou não. Mas essa é a minha conduta atualmente. Então, se a ruptura não fosse vista agora, eu acho. José, você não falou da ruptura onde está localizada, né? Professor, a ruptura, ela, assim, no Daytona não pegou muito bem, mas ela se localizava bem perifericamente, mais Tá. temporal superior. Temporal superior. Tá, então uma ruptura superior mesmo, né? Onde o bolsão aí ele se eleva um pouquinho mais, né? Temporal, tá. Então, Jorge, vitré primária, laser na ruptura, tenta fazer o buraco Gás, sem perflu. Oi? Desculpe. gás. Botaria Você óleo não. Não, não, gás. Não, não, não falei gás. Eu falei gás? Eu falei óleo? Não, não falei óleo. Não, não, Eu eu que falei falei que botaria, eu falei que botaria gás. gás, isso. Então, vitré, endolesa na ruptura, trata o buraco macular e deixa com gás, tampona com gás, certo? Isso. Eu faria também, tá? Eu faria do mesmo jeito, eu usaria perflu para dissecar limitante, que eu acho que fica mais fácil fazer. Coloca, Bom, antes do Leandro falar, coloca o uhum. Tomás Spinelli como co-anfitrião, porque ele está perguntando aqui se tinha ruptura ou era um DR pelo buraco. Não, ele não era automíope, Tomás, então ela tinha uma ruptura temporal superior. Se quiser comentar o que você fizesse, Já coloquei, professor. Já coloquei ele como co-host. tá. Se quiser falar, o Tomás, pode falar. O Minelli está enviesado com pneumática, então eu já sei o que ele vai falar, né? É, mas o que eu queria falar é o seguinte: Pode esse falar, Leandro. caso é um caso peculiar, é um caso do nosso ambulatório SUS, que Sim. chega para a gente com 1 ano e meio de história, né? É Ah, um paciente que está com vultos de visão e, em muitos lugares, mais de 1 ano de história de descolamento já contraindica a cirurgia por prognóstico visual reservado, certo? sim, sim, certo. Além disso, a gente tem uma dificuldade grande de colocação de cirurgias, a gente tem que priorizar cirurgias com bom prognóstico funcional, né? Concordo, Esse claro. paciente chegou para mim e ele tem algumas características que eu queria até que vocês comentassem. Primeiro, ele tem 1 ano e pouco de descolamento documentado e não tem PVR. Então, assim, esses casos não formadores de PVR geralmente são casos que vão bem do ponto de vista anatômico com qualquer cirurgia que você faça, certo? Porque eles já tiveram chance de formar PVR e não formaram, né? Porque pelo Certo. tempo eles já formaram. Segundo, Uhum. eu mapeei exaustivamente esse paciente e esse paciente não tinha, pelo menos eu não achei nenhuma rasgadura inferior e a rasgadura superior dele era uma rasgadura pequena.
Então, Certo. se eu tivesse esse paciente na minha clínica privada e pudesse dispor de todos os recursos, eu concordo com a indicação de Vitré com peeling de limitante. No Hum. caso, pensando que a chance é que ele aguardaria muito tempo na fila e sempre não seria prioritário, eu achei que caberia pneumática para tentar colar a retina desse paciente, justamente por esses motivos que eu enumerei. E depois a gente veria como, se essa retina colasse ou não. Se não colasse, ele já está descolado há 1 ano e meio, né? E esse buraco de mácula é a intervenção secundária caso houvesse prognóstico depois que a gente visse como que evoluísse esse descolamento de retina. Então foi nesse contexto assim de um não formador de PVR com uma rotura superior que fazia uma goteira. Então a importância de se examinar, de saber examinar a periferia da retina, né? E nesse Uhum. contexto de Sistema Único de Saúde, que eu achei que caberia pneumática para esse paciente. Então, eu só quis me defender aqui da minha indicação lá do ambulatório, mas eu concordo que tentar resolver o descolamento e o buraco numa cirurgia única seria melhor para ele, mas eventualmente esse paciente aguardaria meses numa fila, né? Leandro, você nunca precisa se justificar, ainda mais você. Mas eu concordo totalmente com a tua fundamentação, concordo. Quer dizer, se você tem dificuldade Não, de mas foi colocar só o prognóstico, raciocínio que eu quis passar não, para claro, vocês tá mesmo. perfeito, perfeito. Eu concordo totalmente. Então, se o paciente tem um tempo longo de duração, se o prognóstico visual é ruim, você não tem sala, como o Minelli falou aqui que não tinha sala, e você pode fazer um procedimento mais rápido, sem usar a sala cirúrgica, e se ele colar, você opera o buraco macro. Eu concordo, super justificável, super justificável. Ó, É, vamos, professor, vamos, vamos seguir aqui? professor, posso só comentar uma coisa? Pode, O Minelli. Tomás. Não, eu concordo com o professor Leandro, foi mais nesse sentido, não foi muito enviesado na pneumática, mas mais pelo fato de que também o buraco macular que esse paciente tem, provavelmente não, muito provavelmente não é um buraco macular primário, ele é secundário à degeneração das camadas externas por causa do descolamento de retina. Então, a gente já sabe que não tem um prognóstico tão bom de visão esse buraco macular. E sabendo que é difícil conseguir sala no HC, você colar a retina desse paciente, às vezes você nem a indicação do buraco macular ela fica secundária, às vezes você vai acabar nem fazendo a cirurgia, pensando que o prognóstico visual não é tão bom, mas você já cola a retina do paciente. Não, perfeito, perfeito. Foi a justificativa do Leandro, que eu concordo totalmente, o que você falou também. Perfeito, concordamos. E, Zé, você quer mostrar então como foi feito? Pode seguir. Opa, obrigado, professor. Obrigado pelos comentários. Então, só para, como o professor Leandro falou, é difícil esses pacientes, a gente tem que mapear exaustivamente mesmo. Então, aqui só para exemplificar as regras de Linkoff, para ficar um pouco mais didático, essa do canto inferior direito seria mais ou menos a topografia da rotura do paciente. Bem superior, periférica, e aí você teria um mecanismo de gotejamento, e aí faria esse padrão. Só para a gente saber identificar, né, por onde caçar. Então, é importante ter esses padrões, né, na cabeça, quando tem uma rotura não tão evidente, né? Perfeito, excelente. Mas dando seguimento no caso mesmo, foi indicada a pneumática no dia 6 de março, né? Foi realizado com C3F8, 0,3 ml. Aí, 2 dias depois, o paciente estava 20/100, tinha um buraco de 600 micras, o polo posterior inteiro estava aplicado, ele tinha apenas um bolsão ainda inferior, que aí com 1 mês já estava em regressão, mas ele mantinha um 20/100, com 40 dias mantendo também 20/100 e diminuição do líquido. Com 60 dias já estava 20/100 mais um, e aí mantinha um discreto líquido também ainda em melhora. E aqui eu ainda mantenho o buraco de 600 micra. É, só o comparativo do antes e o depois. E foi feita uma autoflua, professor. Queria também abrir se alguém quer comentar ou ver algum achado nesse momento. O, o, o Tomás vai comentar. Tomás, foi feito para você aqui o caso. É o displacement, E, né? Tem os vasos aqui na autofluorescência, eles se colocam em posições diferentes, né? O vaso real está numa posição diferente
do que ele existia antes de se fazer o descolamento. Quer dizer, quando você colou a retina, você deslocou um pouquinho a retina da posição original dela, né? Você quer comentar isso, Tomás? O descolamento era total? Era até onde o descolamento foi? Pela Não, imagem não dava para ver. eram bolsões inferiores, incluindo a mácula. O temporal superior ele tinha ruptura, ele era mais alto na porção temporal superior. Ele tinha uma É, calha temporal superior. minha pergunta é mais para saber se essa região estava descolada originalmente ou não. Porque se ela não estava, eu não pensaria tanto em displacement aí. Eu não sei, eu não saberia explicar muito o porquê da autoflor tá diferente. O José, provavelmente esse setor estava descolado, né? Isso a gente não chegou, assim, não era visível, né, no exame físico, mas a gente não chegou a passar o ACT nessa região para ajudar. Certo. Tá. É, algum outro comentário? Ah, o Minelli? Eu imagino que Mas, deveria estar descolado aí, né? E na hora que exatamente. colou um pouco diferente, que é o que a gente observa com descolamentos, ainda mais que era um descolamento bem antigo, né? Esse líquido, eu acho que eu acho que é um sucesso em termos anatômicos, e o líquido devia ser bem grosso, porque é um descolamento crônico e Isso, vai demorar para absorver, né? E, exatamente. Tá. oftalmoscopicamente está colado, quando você passa o OCT, cada vez menos líquido lá, retina colada, agora a gente resolve o que a gente faz com buraco de mácula, até que um prognóstico visual razoável, né? Porque 20/100 de visão, após um ano e meio de Um ano e descolamento, meio. foi surpreendentemente bom, né? Então, É, Leandro, aqui para você a pergunta. Então, a retina está colada, ele tem um pouquinho de líquido, provavelmente esse líquido sobre a retina não é espesso, tem muita proteína, ele vai ser ainda uhum, reabsorvido com mais tempo, não tem nenhuma ruptura aberta para justificar esse líquido, então a gente observa. Mas ele tem um buraco macular com 26 de divisão. As sim, bordas um pouco elevadas, né? Então, não é um buraco simples de você aproximar as bordas, certo? certo. Mas como ele ganhou Então, bastante visão, é, certo? eu Tá. tentaria. Eu acho que a gente poderia Isso. tentar fazendo justamente o que a gente comentou na semana passada, E, né, César? aham. De fazer aquele flap invertido, aquela técnica do avental lá do flap temporal. Acho que para esse caso seria perfeito. É Exato. um buraco difícil de fechar, mas não é tão grande. Se você conseguir selar com a limitante, ele deve fechar e de repente esse paciente fica com uns 20/60 aí de visão, enfim, vai ficar com escotoma central, mas com um prognóstico, com uma visão bem melhor do que a gente imaginava com um ano e meio de história, já quase jogando a toalha, né? Então eu achei muito interessante esse caso. Eu concordo, né, com o Minelli, né, que o Muni, né, tá dando várias aulas mostrando lá como tem um descolamento bacilar foveal que muitas vezes acaba rompendo um cisto e formando esse buraco de mácula. Ao contrário do que a gente sempre achava antes, que era uma atração vitreomacular nessa região que formava esses buracos, hoje em dia a gente tem estudos com a CT mostrando que talvez o mecanismo seja outro, né? Mas Uhum. agora com a retina colada e a situação mais estabilizada, eu acho que favorece mais a gente fazer esse flap, que a gente com a retina descolada não ia conseguir fazer, né? Ia ser muito mais difícil. Com certeza, excelente. Jorge? Concordo plenamente. Como está aí agora, é muito mais fácil fazer só o flap invertido do que precisar fazer 360. E quando você está descolado, é super difícil deixar aquele flap no lugar ali. Ele não consegue se posicionar bem e você vai ter que fazer troca e tudo mais, então ele movimenta. Mas como está aí, é uma condição muito boa e foi excelente a cirurgia aí. Eu gosto muito de pneumática. Nesse caso, eu não faria por causa do buraco de mácula, mas aprendi aí que ele colou mesmo com buraco de mácula. Ótimo, isso. Tomás, algum outro comentário aí sobre cirurgia de buraco macular nele? Não, professor, acho que o professor Leandro e o professor Jorge, o senhor falaram tudo que precisava ser falado. Ótimo, então excelente. Desculpa, eu fechei o microfone. Essa programação para ele ainda não foi operado, certo, José? Certo, professor, ele se encontra Buraco na macular? fila, né? A gente falou Tá. essa questão de tempo, então mas já está em encaminhamento para fazer essa cirurgia. Excelente, excelente. Então, que caso atípico, né? Um ano e meio de descolamento, uma visão que ele é uma visão extremamente baixa para 26 de visão
e ainda com buraco macular. Então a gente imagina com a cirurgia aproximando essas bordas do buraco, fechando o buraco, ele ainda vai ganhar mais visão depois de 1 ano e meio de descolamento, né, com a mácula off. Sim. Interessante. E E sem o paciente está PVR, como o Leandro satisfeito. falou. Você quer continuar a fazer a revisão que você tinha Posso preparado? continuar, posso continuar, professor. O paciente está super satisfeito. Ah, Ele ficou ciente, também concordou com todas as etapas do procedimento, né? Junto com a indicação do professor Leandro. É, tendo em vista essa questão do autoflow, a participação do Tom, o Rajev Muni com as últimas publicações que ele tem tido, eu resolvi trazer aqui só para a gente discutir rapidinho a questão do displacement, né? Aqui na esquerda a gente vê basicamente que o motivo é justamente esse deslocamento de fluidos, que pode acabar interferindo no reposicionamento da retina, e aí tem aquela história do Lira e do Hira, né? O Lira seria aquela baixa integridade, no qual ficaria como se fosse um papel de parede, mal colado, e aí você teria perda na qualidade visual, né? E o Hira de alta integridade. E o estudo dele, ele até traz que a pneumática, ela geralmente traz mais displacement superior, e a vitrectomia seria mais um displacement inferior. E essa questão da zona 1 e da zona 2, basicamente, a zona 1 seria o polo posterior, tendo mais displacement com a zona 1 na vitrectomia. Mas aquela grande dúvida é se o impacto disso clinicamente falando, né? Os pacientes com displacement, eles teriam, nos estudos, uma menor acuidade visual em relação aos pacientes sem o displacement, mas a questão da acuidade visual ainda não se tem provado um grande benefício, né? Se escolhendo ou escolhendo o método cirúrgico pensando nisso. Mas a metamorfopsia também seria bem maior nesses pacientes com displacement. O próprio Rajev Muni, ele fez uma revisão, uma meta-análise, o Januzzi também fez um grande trabalho, um pouco antes dele, e aí basicamente ambos chegaram à mesma conclusão de que basicamente o displacement não interferia tanto assim na acuidade visual desses pacientes, apesar da metamorfopsia que eles poderiam ter induzido maior nos casos de vitrectomia, né? Então seria basicamente essa revisão rapidinho. ótimo. O, o Minelli, Tomás, você tem lido bastante sobre isso, você tem estudado bastante sobre o displacement, eh, você e tem essa impressão que, tudo bem, você tem displacement quando você faz vitrectomia ou quando você faz buco abrupta, a retina se o posicionamento da retina não é o ideal, apesar de você colar e ter um alto índice de sucesso. Então você tem um displacement, tudo bem, muito maior do que se você deixasse o líquido, fechasse a ruptura, deixasse o líquido, esse líquido se reabsorvesse lentamente, certo? Como você faz eventualmente numa pneumática. Só que existe pouco sintoma visual significativo nesses pacientes com displacement, né? Você quer comentar sobre isso? Um sobre o dado anatômico, o outro sobre o dado funcional. E a minha pergunta é a seguinte: por que que eu mudaria uma técnica que eu tenho sucesso de mais de 90% por uma técnica que eu tenho que mudar? Provavelmente meu índice de recolamento de retina vai baixar, porque eu vou mudar, vou usar uma técnica diferente, ainda vai ter uma curva de aprendizado, para ganhar pouca, para ter pouco para resolver o desconforto visual de poucos pacientes, ao redor de 20% dos pacientes têm sintoma com displacement, né? E provavelmente eu vou aumentar minha taxa de insucesso. Então, se eu tenho uma taxa de sucesso, digamos, 90% de colar todos os descolamentos, se essa taxa baixar para 80%, eu ganho 10% de perda de visão nesses pacientes. Eu preferia ficar com os 20% de displacement, com os 20% sintomáticos de displacement, do que aumentar minha taxa de sucesso de 90% para 80%. Você quer comentar sobre isso, não? Então, professor, quando eu cheguei aqui, eu tinha muito essa ideia foi passado para mim muito essa ideia de entregar a melhor visão para o paciente no sentido de metamorfopsia, aniseicônia, é, e realmente eles aqui tem alguns pacientes que ainda seguem nos estudos, eles fazem o estudo da metamorfopsia da aniseicônia, eles têm menos é, o índice de medida lá de metamorfopsia aniseicônia comparando pneumática com vitrectomia. Mas na minha experiência que eu tive aqui,
eu acho que eu cada vez menos me importo com isso, porque eu também comecei a me importar mais com essa questão de sucesso do paciente. E o que eu percebo aqui, porque a gente faz muita pneumática, que o custo, não só o treatment burden, né, o custo do tratamento, o impacto do tratamento do paciente, às vezes com a pneumática, quando a pneumática ela não está indo muito bem, ele é bem pesado para o paciente. O paciente ele tem que vir muitas vezes para o consultório, a gente acaba às vezes colocando uma segunda bolha, o paciente passa por várias sessões de laser, é uma coisa bem desconfortável para o paciente e às vezes esse paciente vai falhar. Eu tenho aqui mais ou menos umas 150 pneumáticas nesse primeiro ano, com uma taxa de sucesso de mais ou menos 75%, mesmo nas indicações meio não muito comuns, com descolamento com rotura inferior e tudo mais. Aham. Mas comparando com os 95% de vitrectomia. Esses, mas nesses pacientes, os pacientes que eles falham, na minha experiência, diferente um pouco do que estão nos estudos, eu tenho a impressão de que eles acabam, às vezes, indo um pouquinho pior na vitrectomia. A vitrectomia é um pouco. Alguns têm uma vitrectomia um pouco mais fácil, mas eu sinto que para muitos a vitrectomia às vezes é mais difícil. Você vê mais PVR, que o paciente ele ficou muito mais tempo descolado, porque você fica insistindo na técnica. E eu vejo hoje mais a pneumática muito mais como uma técnica para ajudar em contextos que você não tem um acesso ao centro cirúrgico tão rápido, essas pneumáticas um pouco mais duvidosas, um descolamento de retina com uma ruptura às 12 horas num paciente fásico com DVP, pneumática eu acho que deveria ser a primeira opção, porque é um custo menor, você faz um procedimento muito mais rápido, o paciente fica bem. Mas quando a pneumática começa a ficar um pouco mais difícil, que ela não responde exatamente o que você esperaria que ela respondesse, aí eu acho que a vitrectomia deveria ser a primeira opção. Então, o paciente, até o paciente com a pneumática, os pacientes que eu sigo, eles reclamam de ver o centro da visão estar distorcido, parecer aqueles espelhos de circo ou carnival americano, né? Então, eu acho que nesse sentido, todos eles, tanto o paciente da vitrectomia quanto o paciente da pneumática, eles reclamam um pouco em relação a isso. Eu não acho que isso hoje é muito, deveria ser muito o foco da, da intervenção, tipo, o que você deveria levar em consideração principal para você indicar uma intervenção. Eu gosto muito da pneumática, mas eu acho que eu tinha um olhar muito mais, como se a pneumática fosse o resolvedor de tudo quando eu cheguei aqui. Agora eu tenho muito mais cautela enquanto indicar pneumática ou não indicar pneumática, mesmo ela teoricamente tendo esse ganho visual um pouco melhor do que uma vitrectomia. Perfeito. É importante você falar isso, Tomás. Excelente, excelente. Muito bom. Leandro, você quer comentar sobre isso e o Jorge também, sobre esse ponto? Indicação de pneumática versus vitré, displacement versus não displacement. Leandro, tá aí? O Leandro talvez ele tenha caído. Pode falar, Jorge. Se o Leandro entrar de novo aqui, ele fala. Então, em termos de Brasil, a reoperação é muito mais difícil do que talvez lá no Canadá. A gente tem que indicar as pneumáticas com muito mais critério do que simplesmente fazer tudo. Eu digo muito mais hoje que eu fazia no passado, mas muito menos do que o Hashimoto preconiza. Aquelas que estão fora das 3 e 9 horas de buraco, geralmente eu não tento, certo? E a vitrectomia ainda é um- uma técnica muito boa. E o buckle também, eu acho uma técnica excelente quando bem indicado. Tenho muito paciente, muitos anos com buckle, com cristalino totalmente transparente e funciona super bem. Então tem que pesar bem isso. O displacement existe, é verdade, mas não sei, o paciente da gente não reclama tanto de metamorfopsia, um ou outro, mas reclama muito quando você tem que reoperar.
Então tem que pesar muito isso, porque minha taxa é em torno de 70% no máximo que eu colo com pneumática, não mais que isso. É isso aí. Eu concordo. Concordo totalmente. E foi bom o Tomás fazer esse depoimento. Ele está trabalhando lá, está fazendo fellow lá no Canadá. Ter ter essa maturidade de interpretação aí, né? Interessante. É bom ouvir dele. Então é isso. É ótimo. A gente finaliza a reunião aqui atrasados, né? Ou adiantados, por tanta coisa importante foi falada, né? Eu queria agradecer a todo mundo aqui, ó. A apresentação cirúrgica que o Zé Lárcio apresentou brilhantemente aqui, com os artigos, inclusive. A Lorena Menezes, a apresentação do artigo do PEG Stacoplan. A imagem que o Luiz Carvalho apresentou da síndrome de difusão uveal. E o caso clínico que o Vitor Martins, que é fellow também, de EMAP, apresentou. E as discussões aqui que foram excelentes, então, do Leandro Cabral, da Lívia Consta, da Cleide Machado, do André Kreutz, do Tomás Minelli e do Jorge Rocha. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. E quinta-feira que vem vai ser feriado, a gente não tem a reunião, mas daqui 2 semanas a gente se vê de novo, tá? Então, um abraço para todos, ótima sexta-feira e ótimo final de semana para todo mundo, tá bom? Obrigado pela participação de todos, todos que tiveram aqui participando, escutando aqui, né? E eu queria, o pessoal que escuta, se pudesse, eh, faz pergunta aqui, né? Usa o chat à vontade aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês. Jorge, um abração aí. Tchau, Lívia. Obrigado, Clay, abraço. Obrigado, professor. tchau, tudo de bom. Abraço. Abraço.